Devolutiva de Física, referente aos dias 17 e 24 de abril. Pessoal, vamos lá. Antes de começar com a correção das listas, vamos falar um pouquinho sobre a dilatação dos líquidos. Então, a dilatação dos líquidos, ela segue o mesmo padrão da dilatação dos sólidos. Então, você leva em consideração, supondo que o volume inicial corresponde ao volume total do recipiente, após o aquecimento, a dilatação do líquido ela vai ser dada pelo volume extravasado, certo? Porém, esse recipiente ele também sofreu uma dilatação. Então, o que eu tenho aqui no recipiente é a chamada variação do volume aparente. Então, para me calcular a dilatação real de um líquido, eu preciso somar a variação aparente e a variação do volume do recipiente, porque é impossível um recipiente que seja aquecido, por mais baixo que seja o coeficiente de dilatação volumétrica, ele ainda terá. Ok? Então, quando eu calculo o que extravasou, eu estou calculando apenas o volume aparente, a variação aparente do volume. Então, vamos lá para a questão 1. Em uma noite fria, 10 graus Celsius, Maria Helena preencheu totalmente com álcool o tanque de seu automóvel, capacidade 50 litros, e logo em seguida guardou o veículo na garagem. Ao acordar na manhã seguinte, o dia estava mais quente, 20 graus Celsius. Calcule o volume de álcool que havia vazado do tanque de combustível, considerando o coeficiente de dilatação volumétrico do álcool etílico igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, e desprezando a dilatação volumétrica do tanque. Então, nesse caso aqui, ele pediu, olha, pode desprezar o coeficiente de dilatação volumétrica do tanque. Então, nós vamos calcular, nesse caso aqui, a variação da dilatação aparente, porque o enunciado me disse isso, que eu posso desprezar a dilatação do tanque. Então, a variação do volume vai ser igual ao volume inicial, que foi de 50 litros, vezes o coeficiente de dilatação do álcool etílico, vezes a variação da temperatura. Então, vai ficar 50 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a variação da temperatura, que foi de 10 graus a 20. Então, a temperatura final menos inicial. Realizando as multiplicações, eu tenho que a variação do líquido foi de 0,6 litros, ou seja, 600 ml. Um caminhão-tanque descarrega 15.000 litros de gasolina. Coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, a 30 graus Celsius num posto de gasolina. Essa gasolina resfria no depósito subterrâneo do posto e sua temperatura cai para 10 graus Celsius. Calcule a contração de volume que a gasolina sofre. Então, agora, nós temos uma variação que a temperatura vai de 30 graus a 10 graus Celsius. Então, calculando, substituindo na equação aqui, nós temos que, olha só, a temperatura inicial da gasolina foi de 30 e a final 10 graus Celsius. Então, vai ficar 10 menos 30, que dá menos 20. Então, nós teremos aqui que a variação volumétrica foi de menos 330 litros. Esse sinal negativo aqui, ó, ele indica que ocorreu uma contração. Questão 3. Um recipiente de vidro cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 27 vezes 10 elevado a menos 6
graus Celsius a menos 1 está completamente cheio com 3.000 centímetros cúbicos de um líquido a temperatura de 20 graus Celsius. Aquecendo o conjunto a temperatura de 80 graus Celsius, observa-se o transbordamento de 6 centímetros do líquido. Determine o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Para a gente calcular o coeficiente de dilatação aparente do líquido, ou seja, o que extravasou, nós vamos substituir. Eu sei que a variação aparente foi de 6 centímetros cúbicos. O meu volume inicial é de 3.000 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação aparente é o que eu quero encontrar. E a minha variação, ela foi de 20 graus Celsius a 80 graus Celsius. Então, substituindo aqui os valores, né? Vamos isolar aqui o coeficiente de dilatação aparente. Então, eu passo esse V0 e a variação da temperatura, eles estão multiplicando, eu passo por outro lado dividindo e substituo os valores. Isso vai me dar que o coeficiente de dilatação aparente do líquido é de 3,3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Na letra B, ele quer saber o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Então, o coeficiente de dilatação real do líquido vai ser igual ao coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Então, eu somo os dois e eu tenho que o coeficiente de dilatação real vai ser de 6,03 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Pessoal, no dia 24, eu pedi para vocês fazerem a leitura de um texto, porque o comportamento térmico da água é exceção. Então, quando nós estudamos a dilatação dos corpos, nós vimos que quando eu aumento a temperatura de um corpo, o seu volume aumenta, porque aumenta a agitação térmica das moléculas e elas irão ficar mais afastadas, certo? Só porque vamos pensar na seguinte situação do nosso dia a dia. Quando você coloca uma garrafa PET totalmente cheia de água dentro de um freezer ou do congelador da geladeira, o que acontece? Quando a água ela congela, ela expande e vai até chegar a romper a garrafa. Mas por que isso acontece? Se eu resfriei a água, ela não deveria contrair? Os demais materiais, quando eles são resfriados, eles não sofrem contração? Então, em geral, as substâncias aumentam de volume quando aquecidas, mas a água é uma exceção, pois ao ser aquecida de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, diminui o volume. Olha só, por que isso acontece? No estado sólido, a água apresenta ligações de hidrogênio, e essas ligações criam estruturas cristalinas bem definidas, aumentando o espaço entre as moléculas e, consequentemente, o volume do sólido. Coloquei aqui para vocês verem uma representação da água no estado sólido. Olha só que as moléculas elas ficam bem mais afastadas do que quando a água ela está no estado líquido, a 4 graus Celsius. Vamos observar aqui o gráfico. Nesse gráfico aqui, eu posso ver que quando a temperatura é 0, o volume da água é maior do que o volume quando ela está a 4 graus Celsius, certo? Então, vamos pensar na seguinte situação aqui. A densidade de um corpo é dada pela massa do corpo dividido pelo volume. Olha só, o volume, se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. Volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais.
Então, se aqui eu tenho um maior volume, significa que eu tenho uma menor densidade. Se aqui eu tenho um menor volume, aqui eu tenho uma maior densidade. Isso significa que o gelo, a água a 0 graus Celsius, ela é menos densa do que a água a 4 graus Celsius. Por esse motivo que quando você coloca a água, o gelo na água, uma água gelada, aproximadamente 3, 4 graus Celsius, o que acontece? O gelo ele vai flutuar, porque no gelo as moléculas de água elas estão mais afastadas, devido a essas ligações de hidrogênio, que formam essa estrutura cristalina aqui, ó, bem definida, ok? Lista de exercícios. Então, porque em um lago o gelo se forma na superfície em vez de se formar no fundo? O gelo é menos denso que a água. Então, foi o que eu expliquei. Por que o gelo ele flutua quando você coloca ele numa jarra com água gelada? Porque ele é menos denso graças àquelas ligações de hidrogênio que formam a estrutura cristalina. Questão 2. Nesse mesmo lago, podemos encontrar água a 1 grau Celsius em profundidade maior que a 3 graus Celsius? Não, vamos pensar. A água a 1 grau Celsius ela é menos densa que a água a 3 graus Celsius. É só lembrar do gráficozinho. Questão 3. Duas substâncias A e B têm seus gráficos de densidade versus temperaturas representados a seguir. As duas substâncias são colocadas a 4 graus Celsius em garrafas de vidros distintas, ocupando todo o volume da garrafa. Considere o coeficiente de dilatação do vidro das garrafas muito menor que o das substâncias A e B. As garrafas são então fechadas e colocadas em um refrigerador a 0 graus Celsius. Após um longo período de tempo, pode-se dizer que... Vamos ver o que aconteceu. Olha para a substância A. A densidade, ela vai aumentando de acordo com o aumento da temperatura. Então, a minha densidade máxima aqui, ó, vai ser a 4 graus Celsius. Já na substância B, a densidade ela diminui. À medida que eu aumento a temperatura, a minha densidade diminui. Isso significa o quê? Olha só, se a 0 graus Celsius eu tenho uma densidade menor que a 4 graus Celsius, significa que eu tenho um volume maior a 0 graus Celsius. É só lembrar, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, a minha água aqui, ó, ela estava a 4 graus Celsius. Então, quando ela estava a 4 graus Celsius, as partículas elas estavam mais próximas. Quando ela foi para 0 graus Celsius, o que aconteceu? Elas se afastaram, porque a densidade diminuiu, ou seja, o volume aumentou. Se o volume aumentou, a garrafa ela não suportou. O que aconteceu? Ela quebrou. Nesse caso aqui, ó, a 0 graus Celsius, a minha densidade era maior, ou seja, as partículas estavam mais próximas. Então, se ela vem de 4 graus Celsius, se a densidade é menor, significa que as partículas elas estavam mais afastadas. E ela aumentou a densidade, as partículas elas ficaram mais próximas, significa que seu volume diminuiu. Então, na substância B, não vai acontecer nada com a garrafa, porque acontece uma contração da substância. Então, a alternativa certa vai ser a garrafa A se quebra e a B não.